Hey guys, eu sou a Natsumi e esse vídeo vai ser um vídeo de eu contando como foi minha experiência no SM Town do Chile, que eu tive a sorte grande de poder conseguir ir. Então eu vou contar como que foi a minha experiência. Eu anotei num caderninho aqui, no caso, no meu Exo Diary, alguns tópicos que eu quero mencionar. Então eu vou falar um pouco sobre a questão da fila do show, do merchandising no show e sobre as pessoas. A minha experiência no SM Town começou já desde quando eu pisei em Santiago, que foi quando eu tava no aeroporto, tava indo pra fila da imigração. A gente viu lá no cantinho, assim, algumas pessoas asiáticas, assim, e elas estavam de máscara, boné, e eu falei, meu Deus, eu acho que é um idol. Eu fiquei olhando assim pra ver se eu conseguia identificar. Eu descobri que era o NCT Dream. Eu falei, nossa, eles postaram fotos no Twitter, né? Como eles meio que estavam vestidos. E eu fui ver as roupas assim e falei, nossa, são eles. Eles estão com as mesmas roupas. Eu acho que eles acabaram ficando lá no aeroporto por conta de Sung e do Chandler. Eles são menores de idade. Então provavelmente deve ter dado problemas lá no visto. Porque parece que todos os artistas já tinham chegado. Só eles que ficaram lá. Foi esse o problema. Que logo em seguida, talvez acho que eles já foram liberados. Eu saí do aeroporto e eles não tinham sido liberado ainda. Também, quando eu tava saindo, né, da área do desembarque, pela parte de retirada de malas, assim, eu vi várias malas que eu, no caso, vi uma mala que tinha o símbolo do EXO e eu até suspeito que pode ser de algum membro deles, porque eles saíram sem as malas, né, o EXO pelo menos. Eu acho que eles deixaram lá. Essa foi a minha primeira experiência com relação ao SM Town. Agora eu vou contar em relação ao dia mesmo do show. Vou começar falando sobre da fila do show. Eu cheguei por volta das 11 da manhã lá no dia. A primeira coisa que eu vi, assim que eu saí, era que, tipo, tinha várias pessoas vendendo muitas coisas, banners, ventiladorzinho, vendendo umas sombrinhas. Porque no dia tava muito quente. Também vi vendendo, tipo, memes, né, umas plaquinhas. Eu comprei um banner do Tenor. Porque, se vocês viram meu vlog, eu mostrei, eu tava, tipo, muito shiner naquele dia. Porque eu não tenho, na verdade, a Airibong, isso é muito triste, porque eu queria muito. Eu acabei levando meu light stick. Nem dá pra ver direito, mas meu light stick do Baekhyun, que eu comprei há um tempo atrás, e nossa, ele tá muito sujinho, tadinho. Eu acabei levando isso porque era a única coisa, assim, que eu tinha. Eu também tinha essa bolsinha, né, que eu comprei da Airi Shop, que é uma lojinha do Twitter, que eles fizeram pro aniversário do Baekhyun no ano passado. Então eu acabei comprando, ela tá muito suja agora, porque eu levei pra outros lugares e ela acabou sujando um monte. Aí eu resolvi então comprar esse banner do Tenor pra compensar, né? É uma coisa que eu queria comentar sobre isso aqui, que eu fiquei muito triste. Porque no dia do show, não sei o que aconteceu, mas quando eu tava lá no show, parecia que, tipo assim, a bateria dele tava, sei lá, acabando, porque tava muito fraco a luz, tipo, muito fraco. Então eu fiquei pensando se tava muito fraco por conta das pessoas em volta, que aí tinha muita luz e aí ofuscava a luz do meu, ou se realmente tava muito fraco, porque, sério, eu tava lá, parecia que tava desligado. Eu não conseguia saber se tava ligado ou não, eu tinha que ficar fazendo assim, sabe, pra ver se tava ligado. Eu meio que acabava desligando em algumas músicas, porque eu queria economizar pra quando o EXO viesse. Foi muito triste, na verdade. Depois, tipo, no outro dia, eu fui ligar de novo pra ver, e tava lá, forte. Me deixou bem desapontado, tá? Tudo bem, ele é bonitinho, espero que, sei lá, que eu tenha visto. Mas tá, voltando sobre da fila do show, tinha, tipo, várias coisas vendendo. Aí depois disso eu fui pra pegar, né, o meu ingresso, que era, tipo, do outro lado do estádio, mó longe, pra ir até lá. Então a gente foi lá e trocou, né, o meu ingresso. Eu acabei só ficando só com esse pedacinho, que ele tinha um outro pedaço aqui e um outro pedaço aqui, que esse foi destacado quando eu entrei no local. E a segunda foi quando eu entrei dentro do estádio, dentro mesmo, ficou só esse pedacinho pequenininho. E aí a fila tava bem, tipo, grande até. Eu achei que podia estar um pouco maior, na verdade, pelo tanto de gente que tinha. Eu acho que não tinha tanta fila, porque, tipo, VIP não precisava ficar na fila. Não tinha, tipo, muito. Tinha duas filas, na verdade. Uma fila, eu fiquei chocada quando depois eu descobri que era pro EXO-L Chile pra pegar os freebies que eles estavam dando. Na verdade, eu fiquei nessa fila sim. Tava muito quente, mas eu fiquei. Ganhou esse daqui. Ganhamos uma água e um picolé também. E dentro desse negocinho tem algumas coisinhas. Tem esse lequezinho, né, que você usa. Ai, é muito gostosinho fazer assim. Mas esse era do Sehun e eu ganhei do Sehun. Eu ganhei também um postcard do Baekhyun. Tá escrito For EXO-L from EXO Chile. Aí tá escrito aqui a data do que era o show. Eu também ganhei esse postcard do Tenor, que é It's the Love Shot, tá escrito aqui atrás. E eu fiquei bem chocada que eu consegui Chanbaek e Sehun, porque Sehun sempre está comigo. Dentro também veio essa bexiguinha que tá escrito First Stage in Chile. Aí eu ganhei isso. Também eu ganhei de uma outra fanbase que foi a Baekhyun Global Union. Você tinha que mostrar alguma coisa do Baekhyun pra conseguir. E tipo, como eu tava tipo super shiner, né, naquele dia, então eu ganhei. Aí veio esse postcard que aqui atrás tem tipo
símbolo zodíaco, né, do Baekhyun. Esse outro photocardzinho, que tem uma fanart muito fofinha atrás. Foi isso que eu ganhei. Aonde essa menina tava com isso, do Baekhyun, do lado tava do Sehun e do CEO, só que eu não tinha nada pra mostrar que eu era fã deles, assim. Quando eu fui lá pra fila do show, eu já sabia que a EXO Chile ia fazer alguma coisa do tipo, só que eu não sabia onde, né? Eu achei o stand deles lá e fui perguntar informações e foi bem engraçado, porque, assim, eu não falo espanhol, eu falo portunhol, mas é, tipo, bem ruim, porque eu também não entendo muito bem, né? Mas eu tento, e se as pessoas falarem mais devagar, eu até entendo. Eu lembro que eu fui perguntar alguma coisa e aí a pessoa já olhou assim pra mim e já começou a falar em inglês e explicar em inglês, tá bom que agora, depois disso eu entendi, tipo, tudinho, mas eu achei engraçado essa, tipo, mudança, assim, de já falar inglês comigo. Mas agora a gente vai mudar pro próximo tópico, que é de merchandise. Eu vou mostrar a primeira coisa que eu comprei, depois vou contar a história de como isso aconteceu. Eu consegui comprar o chinelo slider do Chanel. Foi tão assim na loucura. Eu só falei assim, eu quero o slider do Chanel e pedi. Sério, eu nem vi qual era o tamanho, porque eu tava muito tipo, ai meu Deus, eu preciso desse slider. E também depois de toda a treta que tipo tinha acontecido, da confusão e tal, eu fui lá e nem vi. Mas foi o destino, porque esse daqui ele é exatamente do tamanho do meu pé, então eu tenho um slider do Chanel. Ai, lindo. E agora eu vou contar como foi essa história pra conseguir o slider. Foi assim, depois que você entrava e passar, eles tiravam esse primeiro picote, tinha uma área que tinha a parte do merchandise, tinha umas tendas brancas, e aí eu fui logo, porque eu fui uma das primeiras que meio que entrou e foi pra esse negócio do merchandise. Fiquei lá, não tinha fila, só tinha as mesas, não tinha chegado nem as mercadorias ainda, porque eles iam começar a vender às 5 da tarde e os portões abriam às 4, então meio que eu fui pra lá. Então tava tipo bem vazio, mas não tinha informação se tinha todas as coisas ou não. E aí depois quando foi começar a vender, foi a maior confusão, porque vários produtos não tinham, os produtos ainda estavam chegando, eles ainda estavam trazendo do carro, sei lá, não tava nada organizado, as vendas estavam totalmente desorganizadas porque não tinha fila, então as pessoas que já estavam assim na mesa meio que chamavam o cara, aí vende pra mim, e aí meio que foi assim, sabe? Então foi tipo muito confusão, a gente perguntava as coisas, os caras eles não sabiam se tinha ou não, e também meio que como eles falavam espanhol e eu falava português e eu tentava meio que falar portunhol, a comunicação não tava muito boa, mas assim, eu tive muita sorte de que teve uma menina do meu lado e ela percebeu que eu tava tendo uma certa dificuldade pra comunicação, e aí ela olhou pra minha cara e viu que que eu sou asiática, então deve ter achado que eu era de fora, não no Brasil, porque eu entendo um pouco espanhol ainda, né? Tipo, pouco, mas tava difícil a comunicação, mas eu entendo. E aí ela começou a falar inglês comigo. Tipo, do you need help? Perguntou pro carinha em espanhol e falou pra mim, né, o que ele tinha falado. Perguntou de qual membro eu queria. E aí eu queria, na verdade, muito ter comprado aquela o bracelet, né, que é a pulseirinha. Não tinha de ninguém, nenhum membro. E eu queria muito isso, mas não tinha de ninguém. E aí também eu perguntei do slider. O cara falou que não tinha. Aí eu fiquei, nossa, sabe, tipo, bem triste, porque eles colocam lá e não tinha nada, sabe? E depois eu fui lá e desisti, então, mas, tipo, ela foi muito simpática, ela perguntou todas as coisas que eu perguntei em inglês pra ele e tudo mais. E eu tava já meio que indo na direção pra entrar no estádio mesmo. E a gente viu que do outro lado também tinha um negócio de merchandise. E aí eu falei, mas como assim, sabe? Tipo, tem 2 lugares de merchandise e ninguém fala nada. E aí eu fui lá nesse outro lugar de merchandise e fui perguntar informações sobre os produtos, porque eu via as pessoas saindo e elas tinham umas outras coisas diferentes, parecido que o que tinha do outro lado. E não é que tinha o slider lá? Eu achei muito confuso e bem desorganizado isso, porque, tipo, tinha umas coisas de um lado, mas não tinha as coisas do outro lado. Tipo, a fila tava bem desorganizada. Só que o desse eu achei que foi um pouco mais organizado, porque logo que o cara atendeu a gente, meio que já percebeu também que a gente não era do Chile, não falava espanhol. E ele começou a falar inglês. Aí ele falou, pode falar inglês comigo, que eu entendo. Aí eu falei, que bom. Eu perguntei e tal, mas também não tinha o bracelet, só tinha o slider e a do Chanel, então eu fiquei bem feliz. E eu consegui um slider. Agora o próximo tópico é em relação ao show. Assim que a gente entrava na área do show, parte do VIP pelo menos, tinha os lugares de assentos numerados e tudo mais. Eu já suspeitava, na verdade, que as pessoas talvez não ficariam sentadinhas bonitinhas, porque na América Latina todo mundo... né, nós, sei lá, eu achei que não ia dar tão certo que nem na Ásia, que todo mundo fica sentadinho e bonitinho. Mas assim, eu achei que pelo menos elas iam só ficar levantadas, né, não iam, sei lá, pra grade. Mas enfim, eu tava no setor C5, que era o setor onde ficava meio na frente, assim, do corredor, entre o palco do meio, uma partezinha, assim, na lateral. Então eu fiquei meio que nessa parte do corredor. Eu tinha uma visão muito boa de quem passava pelo aquele corredor. Vou
que era muito bom. Assim que começou o show, todo mundo ficou em pé, mas na frente da cadeira, tipo assim, felizinho, porque começou com a reunião, fez os DJ e tudo mais, mas o dela era pra ficar em pé mesmo, porque a gente tava dançando, né, e tudo mais, saltitando, né, super feliz. E depois todo mundo meio que sentou. Aí quando começou mesmo, no meu setor pelo menos, todo mundo levantou. Eu vi que o pessoal do meio, que era do C4, todo mundo tava sentadinho ainda. Quando começou a aparecer aquele CR, com vários artistas da SM e tudo mais, o meu setor, metade continuou sentado e a outra metade estava em pé. E eu estava num lugar que todo mundo na minha frente estava em pé. E eu fiquei sentada pra ver se todo mundo começava a sentar, né? Mas as pessoas não estavam sentando. Então eu não vi muito bem o VCR. E pior que as pessoas estavam falando, senta, senta. Mas as pessoas não estavam sentando. Depois, quando começou, realmente apareceu o primeiro artista, todo mundo levantou. Tipo, todo mundo do meu setor. Aí tá, começou a NCT Dream. Teve um momento do show que agora eu não lembro qual música que foi. Umas pessoas, elas começaram a ir pra grade. Saíram da frente, que é onde estava o assento em pé, e foram pra grade. Algumas pessoas também viram na cadeira. Eu meio que subi na cadeira. Pô, as pessoas estavam tudo lá na grade. Eu não conseguia também ver nada, só em pé, longe. Então eu falei, eu vou subir então na minha cadeira. Pelo menos isso foi bom, porque em vez de, tipo, ficar na grade e ter a visão deles de baixo pra cima, eu fiquei em cima, então eu tinha a visão reta, né? Isso foi bom também pra filmar e tal. Como eu tinha a visão reta e os meus braços são meio compridos, eu acabei conseguindo, assim, bem sem muitas câmeras na minha cara, pelo menos, eu acho. Que embaixo eu acho que eu ia ter um pouco de dificuldade. Assim, no meu setor não teve muito problema, porque aparentemente as pessoas saíram meio que do meu setor e foram lá também pra frente no C4. Mas é tipo, eu continuei no meu setor, mas um monte de gente eu percebi que fez isso. Foi bem, assim, eu gostei bastante, porque pra mim as pessoas estavam bem animadas e bem felizes. Isso foi muito bom, porque eles também percebiam isso. E todo mundo tava bem, super feliz. E, meu Deus, gente, eu vi o X. Ah, eu não acredito nisso. Gente, sério, a primeira aparição do EXO, assim, que foi na verdade só do Junior e do Sehun, que foi o Ian e eu tive um ataque. Eu comecei a gritar, tipo, muito, 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 que a pessoa até do meu lado ficou com o dedo assim no ouvido de tanto que eu gritei. Mas as pessoas estavam bem animadas. Uma coisa assim que eu percebi, eu acho que, na minha opinião, tinha bem mais EXO-L do que os outros fandoms. Tinha várias outras pessoas de outros fandoms, só que de Lightstick você não percebia tanto EXO-L. Assim, lá tava vendendo todos os Lightstick menos do EXO. Por exemplo, eu teria comprado se eu estivesse lá, mas eu não tinha, então eu fiquei com medo do negocinho pequeno mesmo. Mas você percebia que quando era o EXO que ia cantar, tanto de gente calma e tava lá na frente, na grade, perto, as pessoas que começavam a filmar essa área eram bem loucas. Dos outros também teve bastante isso, mas do EXO você percebia que era mais. Os artistas também estavam bem felizinhos, né? O EXO cantou Coco Pop, cantou O La La La, Don't Me Summer Tempo e Love Shot. Foi essas 4 músicas e... gente, eu gritei tanto, você não tem noção. Foi tipo lindo, maravilhoso. E aí também teve um momento que eu mais me senti assim perto do EXO foi quando eles estavam no encerramento mesmo. Tipo, todos os artistas da SM vêm, cantam junto e ficam andando pelo palco. A minha maior esperança realmente de ver os artistas mais perto era nesse momento, porque eu sabia que eles iam passar por aquele corredor na frente que eu estava. A primeira pessoa que veio foi Chen. Pô, meu cérebro tentando mais tanto. Vocês podem ver no meu blog que eu postei. Lá eu tô pirando muito, mas então... o Chumin passou todo saltitando feliz. Só que o BQ tava logo atrás. E aí eu tava... tipo, pirando pelo BQ e tal. Que a Elsa também tava do meu lado. E, gente, eu vou postar um print aqui. Vocês acham que o Kelson me notou? Eu não sei, mas ele tá olhando super pra mim. Parecia olhando na minha direção, pelo menos. E eu tava em pé. Nesse momento, muita gente tinha ido lá pra grade. Pra ficar mais perto. E eu fiquei em pé, lá no meu banco. Então eu fiquei pensando, será que ele me notou? Espero que ele tenha notado. Espero que sim. Tá, e aí tá, o Baekhyun e eles passaram depois. Gente, eu quase perdi o Junior passando na minha frente, mas... que homem maravilhoso. Sério. Ai... esse momento foi muito feliz, por todo esse momento, assim. A única pessoa que acho que não passou na minha frente foi o Caio. Fiquei meio triste por isso, mas tudo bem, perdoa o Caio. Mas o resto, assim, eu vi todo mundo passando na minha frente. Eu vi muita gente comentando sobre que as fãs chilenas foram meio que respeitosas com os fãs estrangeiros e tudo mais. Eu vi muito mais gente falando disso, quem era da C4. Porque a C4 também tinha muito fansite, né? Então, porque lá era o melhor lugar pra ver também, porque era bem na frente do palco do meio, né? A maior parte dos fansites ficou lá, porque nenhum fansite ficou no meu setor. Eu, particularmente, não tive nenhum tipo de problema com relação a isso. Assim, todo mundo com quem eu conversei foi muito simpático comigo. Assim, eu tentei começar a falar em portunhol, né? Eu não sou muito boa com relação a isso. Como eu tenho cara de asiática também, então eles logo começavam a falar inglês comigo, na verdade. Então, pra mim, foi, tipo, muito de boas. Eu não tive problema, pelo menos, comigo. Esse eu queria mencionar, mas eu também ganhei esse bannerzinho lá.
que era na teoria pra mostrar na última música, eu acho. Mas eu esqueci, porque eu estava muito concentrada em gritar pelos idols. E essa foi a minha experiência com relação ao show. Eu fiquei, tipo, muito feliz de ter tido essa oportunidade, porque, sério, foi a primeira vez que eu vi o EXO na minha vida. E isso, tipo, me deixou, tipo, muito feliz. Eu não parava de falar, eu vou ver o EXO, eu vou ver o EXO, e depois disso eu falar, eu vi o EXO. Agora, toda vez que eu vejo as coisas do EXO, eu falo, nossa, eu vi ele pessoalmente. Sério, me deixou, tipo, muito feliz. Porque o EXO pra mim sempre foi um grupo que sempre me deixou alegre. Ver as coisas dele me animavam. Sempre foi meio que uma válvula de escape também. Porque eu já gosto deles, tipo, há muito tempo. Desde 2013, mas já conhecia desde 2012. Tipo assim, sem querer. Depois um dia eu conto essa história, quem sabe realizar esse sonho de poder conseguir ver eles. Não precisando indo pra Coreia, eu fui pra um lugar um pouco mais perto, pro nosso meio que país vizinho, né, aqui no Chile. Ter essa oportunidade de ver eles foi, tipo, muito gratificante e eu fico muito feliz por ter conseguido isso. Eu espero poder um dia ver eles de novo. Ir no show agora só deles também, o pool deles, ver eles e tal. Foi realizar um sonho, porque também, não além só do EXO, eu vi vários outros artistas que eu gosto muito. Eu gosto muito dos artistas da SM. Eu não gosto da SM, mas eu gosto muito dos artistas dela e, sério, valeu muito a pena, muito a pena. Não me arrependo nada de dinheiro que eu gastei pra ir na área VIP, que foi caro, mas tudo bem. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado desse meu relato gigante que deve ter ficado sobre em relação ao show. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de assistir meu vlog, que eu vou deixar linkado aqui, que é o meu vlog da SM Tal. Me siga no meu Instagram, que eu postei várias fotinhas e tudo mais, e sobre a viagem do Chile também. Obrigada por assistirem. E eu vi o EXO.